Vamos seguindo aqui, vamos para o jogo, vamos para as questões. Após o cumprimento de todas as formalidades constitucionais e legais exigíveis, o Estado alfa se desmembra, desmembramento por formação, ocasionando o surgimento de um novo Estado-membro, o Estado beta. Preocupados com a possibilidade disso influenciar nas grandes decisões políticas regionais, um grupo de cidadãos inicia um movimento exigindo a imediata elaboração de uma Constituição para o novo Estado beta. Os líderes políticos locais, sem maiores conhecimentos sobre a temática, buscam assessoramento jurídico junto a advogados constitucionalistas, sendo-lhes corretamente informado que, segundo a inteligência do sistema jurídico constitucional brasileiro, e aí a gente tem os itens. Então, qual que é a nossa questãozinha? Está dizendo que um Estado foi desmembrado e isso ocasionou o surgimento de um novo Estado, o Estado beta. E aí o que a população lá do Estado beta estava exigindo? Estava exigindo que nesse novo Estado federado, o Estado beta, fosse elaborada imediatamente uma Constituição estadual do Estado beta, certo? Então tranquilo, vamos lá para os nossos itens. Item A. Com a criação do Estado beta no âmbito da República Federativa do Brasil, passou este a fazer parte do Pacto Federativo, subordinando-se tão somente à Constituição Federal e não a qualquer outra Constituição. E aí, itemzinho certo ou errado? Vamos dividir o itemzinho por partes, tá? Então vamos lá. Com a criação do Estado beta no âmbito da República Federativa do Brasil, passou o Estado beta, né, a fazer parte do Pacto Federativo. Certo ou errado? Onde é que a gente tem aqui sobre o Pacto Federativo? É lá no início, né? A gente viu lá nas aulas passadas, olha aqui, ó. Aqui, artigo 18. Da organização do Estado, é o nosso título 3, da organização do Estado. Artigo 18. A organização política administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos, nos termos dessa Constituição. Pronto, então a criação de um novo Estado aqui, ó. A criação de um novo Estado, ou seja, o Estado beta, vai fazer parte do Pacto Federativo? Vai fazer parte da República Federativa do Brasil? Sim. Ok? Então a primeira parte está corretinha. Vamos lá. Segunda parte. Subordinando-se tão somente à Constituição Federal e não a qualquer outra Constituição, o Estado beta só pode ser subordinado à Constituição Federal? Negativo. Negativo. Vamos lá para o nosso artigo 25 aqui, ó, dos Estados Federados. É o que a gente está estudando, né? Artigo 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição, ou seja, da Constituição Federal. Ok? Então, os estados, e até mesmo o novo Estado beta, vai ter que organizar-se e reger-se pela sua Constituição e também pelas suas leis. Mas a Constituição do Estado beta e as suas leis devem seguir os princípios da Constituição Federal. Ok? Então a segunda parte erra dizendo que a Constituição Federal vai ser o único diploma normativo constitucional que o Estado beta tem que subordinar-se. Tá? Vai se subordinar à Constituição Federal? Vai. Mas vai também poder fazer a sua Constituição Estadual? Vai. Beleza? Que nem disse ali no nosso artigo 25. Seguindo. Item A errado. Item A errado. Vamos lá. Item B. Tendo passado o Estado beta a ser reconhecido como um ente autônomo, adquiriu poderes para se estruturar por meio de uma Constituição, sem a necessidade desta se vincular a padrões de simetria impostos pela Constituição Federal. E aí, item certo ou errado? Acabamos de ler. Né? Item errado. Por quê? Vamos lá, vamos por partes. Tendo passado o Estado beta a ser reconhecido como ente autônomo, ele é autônomo ou não? Lembra do nosso artigo 18 aqui? Ó, olha aqui, ó. A organização política administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos. Tá? Então, União, Estados, Distrito Federal e municípios são autônomos. E o surgimento do novo Estado beta, o novo Estado beta faz com que ele seja autônomo? Sim. Ok? Soberano é a República Federativa do Brasil. Autônomos são os nossos entes políticos. Quem goza de soberania é a República Federativa do Brasil. Quem são autônomos? Os nossos entes políticos.
Maravilha? Então a primeira parte está certinha aqui, ó, tendo passado o Estado beta a ser reconhecido como um ente autônomo e não soberano, né? Um ente autônomo adquiriu poderes para se estruturar por meio de uma Constituição. Perfeito. É o que temos também aqui no nosso artigo 25. Olha aqui. Os Estados organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem. Ok? Maravilha. Seguindo. Sem a necessidade desta, ou seja, desta Constituição estadual aqui, sem a necessidade desta se vincular a padrões de simetria impostos pela Constituição Federal. Aí não. Né? Aí ficou errado, porque o finalzinho aqui do nosso artigo 25, observados os princípios desta Constituição. Tá? Então, constituições estaduais e leis estaduais devem observar a nossa Constituição Federal. Ok? Então, item B errou no finalzinho, vamos lá. Item C. Pelo fato de o Estado beta ter sido reconhecido como um ente federado autônomo, passa a ter poderes para se estruturar por meio de uma Constituição, que deverá observar o princípio da simetria conforme os padrões fixados na Constituição Federal. Item certo ou errado? Item certo ou errado? Item certinho, cara. É o nosso artigo 25 e o nosso artigo 18, né? O nosso artigo 18 falou que os estados gozam de autonomia e o nosso artigo 25 está trazendo o quê? Que os estados organizam-se pelas constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição. Tá? Então tem que haver simetria com a Constituição. Não pode fugir dos princípios estabelecidos na Constituição Federal. Maravilha? Então item C, certinho é a nossa resposta. Marquei aqui, ó, item C. Vamos lá, item D. O reconhecimento do Estado beta como um ente federado autônomo assegurou-lhe poderes para se estruturar por meio de uma Constituição, cujo texto, porém, não poderá se diferenciar daquele fixado pela Constituição Federal? E aí, gente? Item certo ou errado? Ó, vamos lá por partes. O reconhecimento do Estado beta como um ente federado autônomo, beleza, a gente já viu, a autonomia está lá no nosso artigo 18. Assegurou-lhe poderes para se estruturar por meio de uma Constituição? Sim, já vimos também no nosso artigo 25 que os estados vão organizar-se e reger-se por suas constituições estaduais e leis estaduais. Ok? E aqui seguindo, ó, cujo texto, porém, não poderá se diferenciar daquele fixado pela Constituição Federal. Está dizendo que as constituições estaduais devem ser exatamente iguais à Constituição Federal? Negativo. Está dizendo isso não. Tá? Aí forçou a barra. Né? As constituições estaduais não devem ser exatamente iguais à Constituição Federal, não. As constituições estaduais devem respeitar, ó, observar os princípios dessa Constituição. Agora não tem que ser Ctrl+C, Ctrl+V, não. Tá ok? Isso que deixou errado o nosso item D. Maravilha? Então, item C é a nossa resposta. Vamos lá, seguindo nossa próxima questão.